de 9 e 10. Amados, o livro de Provérbios, ele é literalmente uma carta paterna de Deus aconselhando os seus filhos. Por isso que o tempo todo em Provérbios você vai ver: filho meu, atenta-te para as minhas instruções. Se você lê o livro de Provérbios com uma mentalidade, um coração de filho, é como você entendesse, sabe quando teu pai e a tua mãe vão te dar uma instrução: filho, não faz isso, filho, leva o guarda-chuva, filho, cuida que vai chover, filho, cuida desses teus amigos, filho, cuida isso no trabalho. O livro de Provérbios é essa carta paterna do pai, instruindo seus filhos ao desenvolvimento cotidiano dos seus dias. Ela é uma carta profunda. Ela dá o padrão de como o homem deve ser, de como uma mulher deve ser. Ela dá um padrão administrativo. Ela prepara os filhos para governarem conforme os princípios dos céus na terra. É isso que o livro de Provérbios nos ensina. Ela é uma carta tão rica de sabedoria, de instrução. E eu te encorajo, amados, a ler, a meditar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com cada um que está aqui. Eu tenho certeza disso. É impossível você ler Provérbios, pedir para o Espírito Santo te ensinar, você sentar ali: Senhor, me educa através da tua palavra, e não ser discipulado pela palavra. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Amém? Quem já nos conhece sabe o quanto muitas vezes já falamos através desse versículo. E a honra, a palavra honra, quer dizer olhar favorável. E ela está nos instruindo: honra ao Senhor. E amados, uma das maiores características que nós ensinamos aqui é: honra ao Senhor com os teus bens. E esses bens, essas primícias, essa primeira separação, não é somente o dízimo, a oferta, mas é também aquilo que fica nas tuas mãos. Aquilo que fica nas tuas mãos para você ter a gestão da tua vida, aquilo que você vai pagar tuas contas. Você tem que honrar o Senhor também quando você vai comprar algo, para ver se você tem condição de pagar, de ter aquilo naquele momento. Então essa honra, ela é abrangente em nossas vidas. Como eu tenho repetido aqui diversas vezes, amados, não cabe numa cultura onde se diz que no Brasil há em torno de 55% de pessoas cristãs, sendo que 79,2% da população brasileira está endividada. A conta não fecha. A gente tem que entender que quando ou nós entramos numa dívida, ou se ela é provocada por uma pressão externa, a qual leva uma pessoa, por exemplo, pandemia. Pandemia foi uma pressão externa, porque ninguém imaginava que aquilo iria durar 2 anos. Então houve uma pressão. Mas uma coisa eu te digo: todos que estavam ajustados financeiramente, eles sofrem menos no tempo de crise. Esse é o fato. Agora, quando nós somos desajustados financeiramente, nós sofremos em meio às crises. As dores são maiores, as pressões são maiores. E é isso que o Senhor está nos ensinando: honra ao Senhor com os teus bens. Seja uma pessoa fiel
fiel a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, mas seja fiel nas administrações. Porque não é porque nós temos a acessibilidade de crédito que nós vamos sair gastando que nem louco. Porque tem gente que vê um cartão de crédito, eles ficam se coçando ali, né? Enquanto ele não rachar aquele cartão no meio. E aí nós não honramos a Deus com isso. As bênçãos do Senhor, ela não nos acrescentam dores. E outra coisa, quando nós honramos a Deus com os princípios, a gente dá forma à visão de Deus na terra. A gente faz com que aquilo que Deus quer construir na terra se cumpra. Quando uma igreja é fiel nos seus dízimos, nas ofertas, a expansão do evangelho aumenta. A impulsão. E como eu tenho falado, a visão dessa igreja não é ser só 4 paredes. Nós temos uma visão missional. Nós temos missionários que nós já estamos ajudando e auxiliando para que eles vão para a China. Nós temos no coração do envio de outros missionários para escolas missionárias. Há um desejo no nosso coração de escolas bíblicas, de uma futura faculdade, de uma escola para os nossos filhos estudarem. E quando uma igreja se compromete a abraçar essa visão, ela acelera o cumprimento disso. Agora, quando ela retém isso, ela o quê? Ela retarda o cumprimento de muitas promessas. É que nem quando nós gastamos de forma errada. Você muitas vezes retarda algumas prioridades e algumas promessas que Deus já quer cumprir na tua vida. Quando nós gastamos com coisas que são fúteis, coisas que não têm necessidade, nós começamos a pesar aquilo que é a prioridade do chamado de Deus em nossas vidas. Eu vou te dizer, se você tem um chamado, eu tenho um sonho de ir para um lugar, pregar o evangelho, eu vou dizer, isso é possível. Se você se organizar, se você andar embaixo da direção de Deus, Ele vai preparar o caminho para acontecer. Isso é fato. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Como que você sempre pergunta? Como que você explica? Naquela época ali, no ano passado, uma igreja com 32 membros, atender 35 mil pessoas, mais de 35 mil pessoas. Como que você explica isso nas enchentes? Por quê? Porque nós sempre fomos fiel a Deus no pouco. Quando teve uma necessidade na terra, quando teve algo que a igreja precisava dar uma resposta, Deus deu uma resposta. Mas aí Ele dá uma resposta sobre aqueles que são fiel no pouco, aqueles que honram o Senhor, aqueles que estão procurando que a vontade de Deus se estabeleça na terra. Amém? Então essa mensagem que eu gostaria de deixar, fique firme, amados. Porque eu vou te dizer assim, há uma pressão na nação brasileira. E essa pressão, ela não é para desesperar os filhos de Deus. Não. Essa pressão, ela é para tirar o José que precisa vir de dentro de ti. Aquele que no tempo de crise multiplica. É esse o ponto. Porque toda pressão, toda crise te coloca num lugar que é onde você se torna mais dependente de Deus. Deus te traz ideias criativas, te coloca numa pressão para andar para frente. Entenda isso? E para olhar os teus fundamentos, aquilo que você acertou até aqui e aquilo que você está errando até aquele momento de crise. É para isso que acontecem as crises no mundo.
Se coloque de pé. Aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, sem pesar, sem constrangimento, com alegria no coração. Lembramos que tem os QR Codes atrás. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Jesus. O Senhor tem cuidado abundantemente essa casa, a vida de cada pessoa, Pai. Multiplica sobre a vida delas, dá graça, dá sabedoria, dá unção, Senhor. Unção para administrar, unção para governar, unção para olhar todos os erros na área financeira e corrigir os seus erros também, Senhor. Nós queremos quebrar uma cultura de miséria, endividamento nessa nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus. Pode trazer o seu dízimo, sua oferta.